Vamos iniciar o nosso Café com a Coach de hoje com um tema: como se reencontrar em meio ao caos. Gente, o quanto que nós, quando estamos no meio do momento difícil, no meio de uma situação difícil, o quanto se reencontrar em meio a isso é desafiador. E é por isso que eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Saudades estava de vocês, dessa conversa de amigas, porque eu sei que vocês que estão aqui são minhas amigas. Por que eu sei disso? Porque olha só, gente, quando a gente decide acompanhar uma pessoa, é porque essa pessoa agrega valor na nossa vida. E isso é muito claro e vocês precisam trazer para a vida de vocês. Todas as pessoas que eu acompanho, que eu observo, que eu sigo numa rede social, essa pessoa de alguma forma agrega valor para mim. Porque quando é uma pessoa que não agrega, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar, que deixar de lado. Então, por isso que aqui vocês são as minhas amigas. Vocês não são apenas minhas seguidoras, vocês não são apenas alunas, muitas vezes vocês são minhas amigas. É por isso que eu compartilho aqui com vocês tudo que eu sei para que possa gerar valor na vida de vocês. O Café com a Coach, desde que ele iniciou, o propósito dele sempre foi esse: como eu posso gerar valor na sua vida de forma gratuita. Tem vários programas que você pode ter acesso a mim. Eu tenho programas de desenvolvimento profissional, programas de desenvolvimento pessoal. Mas a forma que eu encontrei de ter esse acesso a vocês de um conteúdo mais específico de transformação é através das lives aqui do Café com a Coach. E sempre que eu trago um tema e sempre que eu trago um conteúdo, é exatamente para gerar esse valor na vida de vocês. É exatamente para ter essa contribuição na vida de vocês. Porque eu sei o quanto que é desafiador quando a gente está enfrentando um problema, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, encontrar quem possa apoiar, encontrar quem possa realmente ouvir dar uma palavra certa. E eu sempre falo, no meio da dificuldade, no meio do caos, não é a primeira pessoa que você encontra que você pode estar compartilhando. Você tem que buscar a ajuda no lugar certo, com as pessoas certas. E essa frase, gente, nunca fez tanto sentido na minha vida quanto tem sido feito hoje. E é até por isso da questão do conectar, da importância do nosso evento presencial, que vai acontecer daqui a pouco, é exatamente para você vivenciar isso, estando no ambiente certo, com as pessoas certas. Isso faz toda a diferença. Mas vamos começar falando sobre como se reencontrar no meio ao caos. Primeiro, eu quero que você faça uma reflexão, que você olhe para dentro de si. Por quê? É muito importante na hora desse reencontro, você poder, e esse é o nosso objetivo hoje, descobrir como se reencontrar com a sua essência, se diz como se reencontrar com a sua fé, se descobrir como se reencontrar com seus sonhos, com a sua força interior, mesmo quando a vida está turbulenta, confusa ou fora do controle. E isso é tão interessante, tudo que eu falo, gente, eu fico visualizando, porque no Conectar, na nossa imersão presencial, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o quanto que é importante você se reencontrar com tudo isso, com a sua essência, com a sua força exterior, com a sua fé, porque na hora da turbulência, na hora da dificuldade, você sempre vai lembrar de quem realmente você é. Você sempre vai analisar quem realmente você é. Isso vai te dar uma segurança maior, uma força maior para você seguir, para você continuar. E num momento difícil, a única coisa que a gente pensa é que está fracassado, que não tem saída, que não tem solução, não vê nenhuma expectativa positiva de futuro. Mas quando você mantém a sua resiliência, mas quando você mantém o seu foco no objetivo e você vence aquela situação, do outro lado tem o rio, tem o lago, tem aquela coisa linda que você só vai conseguir chegar lá se primeiro passar e enfrentar o desafio, o problema, a dificuldade. E olha só, esses dias eu falei até sobre isso. A nossa caminhada com Cristo, na nossa trajetória, o Senhor ele não fala que nós não teríamos e que nós não vamos ter problemas.
Ele fala para cada um carregar a sua cruz e seguir. Então isso significa que todos nós temos problemas, temos dificuldades, todos nós temos. A diferença é como eu faço para vencer cada um deles. E como eu posso sentir paz em meio ao caos. E isso eu só consigo, primeiro, tendo uma fé firme em Cristo, tendo Ele como centro de todas as coisas e me encontrando comigo mesma. Essa é a base. Essa é a dinâmica da coisa quando eu me encontro dessa forma nessa situação. Então, quando eu tenho essa certeza de que estou com Cristo, Cristo está em mim e sei quem eu sou, eu consigo vencer. Eu consigo andar. Isso é tão interessante que, olha só, quando o povo de Israel estava no Egito e eles precisaram, e do outro lado tinha a terra que mana leite e mel, para isso, eles primeiro precisaram ter a decisão de sair do Egito e depois eles tiveram que passar pelo processo de enfrentar o mar, de atravessar o mar, onde parecia ser algo impossível. Aos olhos humanos, olhar para o mar, olhar para todas aquelas águas seria impossível. Como eu vou chegar do outro lado se na minha frente está o mar? E talvez seja isso que você esteja passando hoje na sua vida. Talvez você esteja numa dificuldade, num problema, numa situação grande hoje na sua vida e que você só esteja vendo na sua frente o mar, o grande mar, e que você não consiga visualizar que depois daquele grande mar existe uma terra que mana leite e mel, existe um oásis, existe uma solução, existe algo muito bom. Mas que você só vai chegar lá se você enfrentar esse grande mar. Então, quando você tem a dificuldade, você está de um lado. Entre a sua dificuldade e o estar bem, o outro lado, que é o lado da bonança, existe no meio disso tudo o grande mar. E que você só vai conseguir chegar do outro lado se você enfrentar esse mar. Se você conseguir enxergar que depois daquele grande mar existe algo muito bom. Então hoje você está num momento difícil, hoje você está num momento de dor, hoje você está num momento de angústia e tua visão está só que na tua frente tem um grande mar e eu não consigo ver nada de bom na minha vida a não ser esse grande mar. Quando você começa a olhar para Cristo e a olhar para você como a sua verdadeira essência, o milagre começa a acontecer e esse grande mar, ele começa a se abrir. Mas para esse grande mar se abrir, primeiro precisou existir a decisão. O povo precisou ter a decisão de sair do Egito. Então você precisa ter a decisão. Onde eu estou hoje? Como está a minha vida hoje? Em que momento da minha vida eu estou hoje? Eu estou satisfeita? Eu estou feliz com a vida que eu tenho hoje? E tudo, gente, tudo na nossa vida começa entendendo o seu estado atual. E eu amo coaching por isso. Porque no coaching é exatamente isso que a gente observa. Como está a minha vida hoje? Então, como eu estou me sentindo? Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou completa, eu estou satisfeita? Não, eu não estou. A minha vida está uma merda. Eu estou passando por todos esses desafios e só vejo negatividade, coisa ruim na minha vida, só vejo desastre. Identifiquei como está a minha vida. Quando eu identifico como está a minha vida hoje, eu venho para o segundo passo, que é a decisão. E o que significa esse segundo passo de decisão? É se você vai aceitar continuar do jeito que está, ou se você vai levantar a mão e vai dizer, chega. É quando vem o dia do chega na sua vida. Eu não quero essa vida que eu tenho levado. Não foi para isso que Deus me formou, não foi para isso que Deus me criou, não foi para isso que eu nasci. Eu não me conformo com essa vida.
com a vida que eu tenho levado hoje. E aí é quando você toma a decisão e você diz, chega. Chega, eu quero mudança. Eu quero algo novo. Eu quero viver o que a palavra do Senhor fala que é a novidade de vida. Mas como é que eu faço para viver a novidade de vida? É quando eu digo, chega. Não desejo, não quero viver mais desse jeito, quero mudança. Chega da situação em que eu estou hoje. Então, primeiro, eu descubro o meu estado atual, olho para a minha vida, analiso a minha vida, vejo como a minha vida está hoje, e depois chega o momento do chega, que é o momento da decisão. Não quero mais desse jeito, quero algo diferente, então eu tomo a decisão. Só que no momento que a gente toma a decisão, não quero mais, quero algo diferente, e a gente olha, porque antes, até então, você só olhava para baixo. A tua visão era para baixo, não tem saída, não tem alternativa, é aqui que eu estou fincada aqui, e aqui que estou e não vejo solução nenhuma. Quando você diz o chega, você começa a olhar para frente. Mas quando você olha para frente, vem as primeiras decepções. E quais são as primeiras decepções? Gente, não era nem isso que eu ia falar. O meu script era outro, mas eu acho que essa palavra tá fazendo sentido para alguém, então eu vou continuar. Então, quando você olha para frente, você começa a avistar o quê? O grande mar. E aí você começa a ver as dificuldades para romper. Uau! É aí que você começa a se desesperar. Você começa, tomei a decisão, quero mudança, mas quando inicio o meu processo de mudança, eu olho para minha frente e eu vejo só o grande mar. Eu não vejo possibilidades de chegar do outro lado, porque começa a aparecer as dificuldades. E geralmente acontece isso em todo o processo de mudança que a gente faz. A gente sai de uma zona de conforto e a gente precisa enfrentar alguma coisa. É muito forte isso que eu tô falando para você. Você precisa, quando você decide enfrentar, romper. Por quê? Até então você estava dentro de uma bolha. Imagina uma grande bolha e você está dentro dela e você estava ali como aqueles ratinhos que ficam girando dentro da bolha. Você não vê nada a não ser você rodar, rodar, rodar e continuar no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês e você continua dentro daquela bolha. Quando você decide sair da bolha, você precisa olhar para frente. Mas para olhar para frente e seguir, você precisa romper. E é o processo de rompimento. É o processo de rompimento que vai começar a transformação. E é o que vai exigir de você toda a força necessária para não desistir. Porque quando você começa a romper, é como se você estivesse batendo de frente. Tô rompendo. Quebro uma casca. A gente vai começando a tirar as cascas da nossa vida. E quais são essas cascas? As cascas do medo, as cascas da insegurança, as cascas da tristeza profunda, as cascas que te derrubam, que jogaram em você e que ficaram assim infiltradas em você. Você precisa começar a arrancar, mas para arrancar você precisa romper e nesse ciclo de romper você vai precisar começar a dizer não para certas pessoas. Você vai precisar começar a se afastar de certas pessoas. Porque no processo de rompimento é a fase dolorosa. E esse romper, ele muitas vezes pode até gerar uma certa dor. Porque pode no romper ter percas. E a gente não está acostumado a perder nada. A gente não quer perder nada. Mas muitas vezes algo vai precisar sair. E olha o que a palavra de Deus diz. Presta atenção nisso. Para o novo chegar, o velho precisa sair. Se liberte de tudo que é velho, de tudo que afasta, de tudo que te tira, para permitir que o novo entre. Na fase de rompimento, você vai precisar agora começar a tirar o que não presta. Observa na sua casa, começa a fazer isso dentro da sua casa, chega no teu guarda-roupa, chega na tua casa, começa a tirar o que não presta. Para o novo começar a entrar da mesma forma, é na sua vida. Você precisa tirar de dentro de você o que não faz mais sentido nenhum, o que não presta mais, para o novo começar a entrar. E isso é poderoso. Então você começa na fase de rompimento. E nessa fase de rompimento é onde você começa a ver que tá doendo.
tô rompendo, mas algo muito bom está chegando. É na fase que você tá no meio de todo aquele caos e você começa a procurar, sabe, a saída. Eu tenho que encontrar uma saída. E quando o povo estava aí que via o grande mar na sua frente, eles não tinham noção do quão grandioso seria a partir daquele momento o que iria acontecer. Porque aquele grande mar, em apenas um comando, as águas se abririam para o povo passar. Você tem noção do que significa isso? Que quando você toma a sua decisão, quando você identifica como você está, que quando você toma a decisão do chega, que quando você começa a romper as coisas, o caminho começa a se abrir para você passar. Gente, isso daqui é... Eu fico maravilhada como um Deus é lindo e como as maravilhas dele são grandiosas. Mas ele não vai abrir caminho para ninguém passar se você continuar como aqueles ratinhos dentro da bolha, girando, 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 com a cabeça baixa, olhando para baixo. Ele abre o mar para quem está olhando para frente, quem deseja seguir. O mar, ele só se abre para quem deseja andar, para quem deseja romper. Eu olho para aquela dificuldade, eu olho para aquele problema, mas eu vejo que existe um caminho, que existe uma saída, mas que para isso eu preciso ter a coragem de passar por esse grande mar. Tem noção do que é isso? Não é só sobre que tinha um caminho para se passar por entre as águas. Precisava ter fé tamanha para acreditar que ia chegar do outro lado sem as águas se fecharem. Analise se fosse na sua vida hoje e você entrar por dentro de um grande mar, água de um lado, água do outro, e você passar com segurança. Só faz isso quem está firme, crendo em quem está acima, no poder grandioso do Senhor na sua vida, e quem está convicto do que quer. Quem tem convicção de que é possível sim romper e chegar do outro lado. Então não é só, é muito simples e fácil a gente dizer, mas o povo atravessou o mar porque as águas se abriram. Mas lá, imagine que tinha água, que tinha o barulho, que tinha ainda o movimento, que poderia vir um medo. E se essas águas se fecharem? E se eu não conseguir? E a gente vê os icis da nossa vida e que é eles que nos destroem. E que são eles que nos afastam. E que são eles que nos impedem de chegar do outro lado. Porque todas as vezes que a gente toma uma decisão, e uma decisão muito importante, a primeira coisa que a gente começa é: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se acontecer isso? E a gente pensa no e se mais tenebroso possível. Em todas as situações que podem acontecer contrárias para avançar. Mas olha só que maravilha. Quando o povo então decide passar, enfrentar, mesmo com medo. E nós não estamos aqui falando que ninguém estava com medo, falando que ninguém estava tenso. Muito pelo contrário, todos os que passavam estavam com medo, estavam tensos, estavam nervosos, mas ainda assim passaram. Passaram por entre as águas daquele grande mar. Então, não é sobre você, mas para mim poder passar, eu preciso me libertar disso. Você pode passar mesmo sentindo tudo o que você está sentindo. Porque a satisfação, o resultado será quando você chegar do outro lado. Mas na caminhada, imagina a caminhada, é o processo da sua vida. E no processo da nossa vida a gente precisa enfrentar, mesmo com todos os sentimentos negativos que a gente tem. É sobre enfrentamento. O romper é sobre enfrentar, mesmo com tudo que tem dentro de mim, mesmo eu me sentindo fraca, mesmo eu me sentindo sem forças, mesmo eu me sentindo sem nada, eu vou romper. Porque do outro lado alguma coisa muito boa me espera. É sobre não desistir. Sobre continuar. E quando o povo começa a romper, a andar, aquela grande multidão começa a passar, eles começam a ter uma expectativa. Algo muito bom vai acontecer. E é no processo, é na jornada. Então, o teu processo, a tua jornada, ela precisa ser prazerosa, mas por que ela vai ser prazerosa? Primeiro você decide, depois você diz chega, toma a decisão,
Começa a olhar para frente, porém você precisa ter clareza o que é que tem do outro lado. Se você não tiver, olha, presta bastante atenção nisso aqui. Se você não tiver clareza do que tem do outro lado, você não vai passar. Você vai ficar. E por isso que o povo, quantas pessoas, quando atravessaram, não foi nem na travessia do mar, mas quantas pessoas, quando estavam na caminhada para ir para a terra prometida, no deserto, não puderam entrar, morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles não acreditavam no que tinha do outro lado. Se você não tem certeza, se você não tem clareza do que você deseja alcançar do outro lado, você jamais chegará lá. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Onde eu quero estar. Como eu quero estar. E isso é visão de futuro. E isso é fé. Aos olhos humanos, aos meus olhos, eu posso não ver nada. Mas na minha visão de vida, eu sei que eu posso chegar lá. Aquele povo, a esperança era de chegar na terra prometida. Era sair da escravidão e encontrar a libertação. Qual hoje é a sua terra prometida? Qual é hoje o seu propósito futuro? O que você deseja viver? O que você deseja alcançar? Você só vai viver o processo, a jornada, atravessar o mar, mesmo enfrentando os medos, se você souber ter clareza do que você quer do outro lado. Senão, a sua caminhada será frustrante. Quem não sabe onde quer chegar, quem não sabe onde quer estar, não tem sentido nenhum viver uma jornada. Entende o quanto que isso é grande? O povo só caminhou, o povo só andou porque tinha a esperança de uma terra prometida. Então é importante você ter alinhado qual é a tua terra prometida. Qual é o teu desejo? Onde você deseja chegar? Onde você deseja estar? Isso precisa estar alinhado. Isso precisa estar claro dentro de você. E quando eu tenho essa clareza, eu sei, estou aqui, vou chegar aqui, mas para chegar lá eu preciso romper. Eu preciso ir de frente. Então, quando o povo tinha essa certeza, eles caminhavam, porque eles sabiam que do outro lado tinha algo. E sabe, depois de todo esse romper, de todo esse caos que você vive, de tudo isso que você viveu, e quando você vive esse processo, e quando você anda com as suas próprias pernas, não é ninguém. Não é ninguém que te carrega. Às vezes a gente diz, é o Senhor que me carrega. Ele dá o caminho para você andar. Ele não pega ninguém e leva flutuando. Senão era muito simples, ele ia fazer assim, e o povo que estava de um lado ia pro outro. Mas por que será? Vocês já se perguntaram, por que será que o Senhor colocou para o povo passar por dentro de um mar? Gente, por que é que ele permitia o povo atravessar um mar? Quando ele podia simplesmente, de forma muito simples e de muito prática, porque ele é grandioso, ele é poderoso, dizer, pronto, tá aqui, tá ali. Em apenas um passo, em apenas, assim como foi na criação, em apenas uma palavra e tudo se formou. Mas ele permitiu o povo atravessar o mar, porque é assim que funciona na nossa vida. Quando vem o grande mar, eu preciso ver saída, eu preciso ver solução. Então, quando o mar se abre, o povo passa no meio daquele mar, é o processo da nossa vida, os rompimentos que eu preciso romper para chegar do outro lado. E sempre, 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 quando eu rompo, quando eu vivo, quando eu enfrento, do outro lado tem algo lindo, 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 lindo te esperando. Tem noção que tem algo lindo do outro lado te esperando, mas que você só vai encontrar, que você só vai alcançar se você romper. E eu quero te dizer uma coisa aqui, sozinha. Gente, como isso é complicado quando a gente tá sozinha. Como isso é desafiador quando você não tem apoio. É por isso que eu priorizo tanto, tanto, tanto conexões, ambiente certo, pessoas certas.
que te ajude, que te pega na mão, que te apoia, que diz vamos. Que diz vamos lá, vem. Ah, eu tô cansado. Não, vem que você consegue. Porque todo esse povo, eles não andavam só, eles tinham alguém que liderava. Tinha Deus acima de todas as coisas, que protegia, que fazia tudo, mas tinha alguém que o Senhor colocou para liderar esse povo. E que dizia, vamos, tinha sempre um líder. Entende que você sozinha, você vai quebrar muito a cabeça, mas que quando você tem alguém para te liderar, para te conduzir, para te ajustar, e ainda um grupo de pessoas que vibram na mesma energia, na mesma sintonia, faz toda a diferença para você conseguir passar. E isso funciona em todas as áreas da nossa vida. Se é na minha área profissional e eu quero romper na minha área profissional, preciso me conectar com pessoas que pensam em como eu desejo estar e que chegam onde eu desejo chegar para me ajudar a romper. Isso é prática, eu não sei porque as pessoas ainda têm tanto a mente fechada de achar que vão conseguir alguma coisa sozinhas. Sabe por que o povo perece? Falta de conhecimento. Então o conhecimento é libertador e quando eu me conecto, eu preciso dessas conexões. Se eu quero me desenvolver, se o meu outro lado ter mais intimidade com Deus, eu preciso me conectar com pessoas que estão nessa frequência, estar em ambientes que estão nessa frequência para mim poder chegar lá. Então aquele povo tinha um líder, aquele povo tinha alguém que estava conduzindo. E aquele povo todos tinham o mesmo propósito, que era chegar na terra prometida. Ninguém estava ali querendo dizer, não, eu quero outra coisa do outro lado. Todos tinham o mesmo objetivo, chegar na terra prometida. Por isso que eu estou tão feliz com esse movimento de conexão, porque eu sei o quanto que isso faz a diferença. Eu sei o quanto que isso é poderoso. Eu sei o quanto que isso transforma, transborda. Quando você olhar o outro lado, quando você começar a ver, tô chegando, tô cada vez mais perto. E quando você chega lá, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu ter passado por tudo aquilo. Você não vai olhar pro teu passado, pra tua dor, pra tua luta, como algo que te destrói. Você vai olhar como algo que te ajudou a vencer. O meu passado, as minhas dores, tudo que eu vivenciei, tudo que aconteceu me ajudou a chegar aqui. Você vai ver o quanto que tudo aquilo e que hoje pode servir de testemunho para outras pessoas, que se você conseguiu, outros podem conseguir. Entende o quanto que isso é poderoso? O quanto que as nossas dores, o quanto que a nossa caminhada contribui. Eu sou o que eu sou hoje por conta de todas as dores que eu vivi, de todos os problemas que eu superei. E por não ter desistido, mas por ter continuado. E saber que do outro lado sempre vai ter algo melhor. E para mim chegar lá, eu vou precisar estar sempre nesse processo de evolução, de rompimento, de encarar, de enfrentar. Precisa ser assim, precisa estar assim. E quando você chegar lá, você vai dizer, como foi bom. Que bom que eu cheguei até aqui. Que bom que eu estou vivendo tudo isso aqui. Você vai entender que continua e você sempre pode melhorar e você sempre pode avançar. Eu vivi já isso várias vezes na minha vida. E eu contemplo todos os dias e eu digo, Senhor, muito obrigada. Porque eu consegui. Eu continuei. Eu não desisti. Eu não parei. E é por isso que hoje eu estou vivendo isso aqui. É por acreditar que do outro lado sempre tem algo melhor. Mas eu preciso romper. Certo, meus amores? Minha gente, falei nada do que eu tinha preparado. Falei completamente o que veio. Mas eu tenho certeza que teve direção certa. Eu vou encerrar por aqui, porque não adianta nada eu falar o conteúdo que eu tinha preparado, porque não vai fazer sentido na mensagem que foi passada hoje. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que você tenha clareza. Identifica na tua vida onde você está hoje, como está a tua vida hoje. Tem o levantar a mão, o chega da sua vida, para começar o seu processo de mudança, sabendo onde você deseja chegar. Se você quer começar esse processo agora, sem demora, faz a tua inscrição no Conectar, que é a imersão presencial que a gente vai ter no dia 14 de novembro. Porque lá vai ser assim, um divisor de águas na sua vida. Lembra do que eu falei de ter um líder, de ter pessoas, encare como esse povo que precisa você estar junto com você para romper esse grande mar.
Mulheres que estão todas no mesmo propósito, no mesmo caminho, na mesma decisão, faz a tua inscrição. Esteja lá junto, porque eu quero sentir vocês. Eu quero abraçar vocês, eu quero sentir vocês. E eu quero que essa energia aí, sabe, seja um ambiente realmente de transformação. Aguardo todas vocês lá. Um cheiro. Se essa mensagem fez sentido pra você, me manda uma mensagem pra me saber, porque faz toda a diferença pra mim e também pra mim saber que tá fazendo sentido na vida de vocês. Beijo e até o nosso próximo Café com a Coach.